começando mais um podcast Catching Up. Eu sou o Mário e este é um Drops. Drops, como vocês sabem, é uma versão do nosso podcast de forma reduzida que fala normalmente um de nós dois, raras vezes os dois juntos. Então, nesse Drops aqui, a gente vai falar da segunda temporada da Roda do Tempo, do Wheel of Time. E antes de começar, eu sei que a gente deu uma sumidinha, não lançou por um período aí alguns podcasts. Isso tem a ver, claro, com a vida, né, que é da corrida, e dificulta um pouco esses nossos prazos, mas também tem a ver com a greve dos roteiristas e dos atores, né? A gente passou muito tempo sem ter muitas novidades. E o que tinha já estava gravado, já era esperado o lançamento, foi só preciso acabar ali um pouco de pós-produção. Acho que em alguns lugares onde precisava regravar alguma coisa, o pessoal se deu mal e deve estar esperando. Por isso, fizeram vários filmes desse ano serem mudados para o ano que vem, o lançamento. Por parte de você precisar, às vezes, reescrever um trecho do filme e ter de refilmar. Ou também porque você precisa dos atores para poder fazer o marketing, né, do lançamento. Às vezes você pôs tanto dinheiro num filme que sem os atores indo de programa em programa, respondendo questão, aparecendo aqui, acolá e tudo mais, o filme pode não ter o mesmo impacto que você estava prevendo e aí com isso você acaba perdendo dinheiro. Então ninguém queria fazer muito isso daí. Dito isso, completamente do lado dos grevistas, né? É triste, a gente fica sem ter grande parte dos seriados que a gente gosta, ou grande parte dos grandes lançamentos do cinema. Mas eles estão com total razão. É preciso lutar sim por melhores condições de pagamento. Eu acho que muito foi falado já disso, né? O impacto que a grande maioria dos atores, 87% dos atores, não tem direito a ter o plano de saúde do sindicato dos atores, porque eles não chegam no ganho mínimo do ano. Você precisa ter um ganho mínimo, que é tipo, sei lá, $8.000, alguma coisa assim, no ano, para você poder ter direito ao seguro de saúde lá. E não, eles não conseguem fazer isso no mínimo, 87%. É um número grande. Tem de ter participação sim nos lucros, tem de ter participação nos streamings. Isso vale tanto para os atores quanto para os escritores. Você tem de acertar esses revenues, porque o CEO continua ganhando muito bem, obrigado, mas os atores não estão vendo isso chegar para eles. Isso já tinha acontecido algumas vezes antes e é sempre preciso renegociar. E se não fizer um jogo duro, a renegociação não sai do jeito que queria. Junta-se a isso o problema da inteligência artificial chegando no mercado, né? E você passando a ter atores que vão poder pegar todo o corpo deles e colocar de maneira 3D e aí poder usar isso com inteligência artificial dentro de filmes ou comerciais ou afins, a voz. E isso daí num campo em que a tecnologia ainda nem chegou tão bem lá, ainda está chegando, mas ainda não está lá. Mas uma outra parte onde já está querendo pôr as manguinhas de fora é na parte de escrita. E se você der direitos a usar todos os seus textos para alimentar a inteligência artificial, uma hora a inteligência artificial vai aprender a escrever como você. E aí, claro, fica sem a parte criativa, o brilho, a sacada que você pode ter num momento, que é o que difere, mas que vai ter um trabalho consistente, contínuo, com o seu tipo de linguagem, vai ter. Então, é preciso sim acertar tudo isso, a tecnologia avança e é preciso que, em paralelo com isso, os profissionais, os artistas, sejam bem remunerados e sejam reconhecidos pelo talento e pela capacidade. Então, dito isso, acaba atrapalhando aqui também o bom andamento do podcast. Mas saiu muita coisa nova, então de cara eu posso te garantir assim, devemos ter aí mais uns 5 drops consecutivos aqui, todos de temporadas de série ou minissérie que acabaram de sair, acabaram de acabar. A gente vai falar hoje do Roda do Tempo, mas vai ter da terceira temporada do Only Murders in the Building, vai ter da primeira temporada do Ahsoka, que tenho certeza que tem uma espera grande aí. Vai ter também do The Fall of the House of Usher, que tá nova minissérie do Mike Flanagan lá no Netflix. Vai ter também
da segunda temporada e aparentemente a última do Party Down. Então fiquem de olho, vai sair muita coisa por aí. Mas vamos falar de Wheel of Time. Vamos começar fazendo um recapzinho de como foi a primeira temporada, para caso você não esteja muito bem, e explicando o conceito da série, para se você não assistiu nada ainda, você, quem sabe, se empolgar e poder assistir. Everyone has a choice. And every choice has a consequence. I'm bigger than my body. We didn't defeat the Dark One. We set him free. Wheel of Time é uma série de livros escrito pelo Robert Jordan e é o grande trabalho da vida dele. Ele escreveu do 1 ao 12 e morreu antes de acabar esse trabalho inteiro, que aí foi passado para um outro escritor que é também desses fantásticos, rápido na escrita, diferente da média desse tipo de alta fantasia, que é o Brandon Sanderson. Brandon Sanderson é voraz escritor, diferente da média, ele lança os livros dentro, fecha séries, começa novas séries, é um cara que precisa ser acompanhado, ele escreve de outro jeito ali, né? Mas o Robert Jordan fez dessa série de livros o trabalho da vida dele, né? 12 livros dentro de um universo que ele criou do zero. Então tem muita coisa para ser desnudada aí, é muito material para uma série entrar de primeira ali e tentar fazer o básico. É um trabalho grandioso dele ali. Ele também, o Robert Jordan também trabalhou com o Conan, né? Também escreveu algumas coisas do Conan, um de muitos dos escritores que escreveram Conan, mas são esses os dois principais trabalhos do Jordan. Bom, o mundo do Wheel of Time é um mundo de fantasia, mas diferente do Senhor dos Anéis, por um lado, e diferente do Guerra dos Tronos, do outro. Ele tem aspectos mágicos e completamente complicados de entender, mas, por enquanto, não apareceram dragões no Wheel of Time, assim como também não apareceram claramente nem elfos, nem anões per se, nem nada desse tipo que eram mais comuns no Senhor dos Anéis. Bichos estranhos tem muitos, e a gente vai falar, tem seres de diferentes tipos, do mal e do bem e de tudo mais, e que é difícil de você conseguir acompanhar. Mas a Roda dos Tempos, os livros são muito complexos. Eu estou terminando de ler o primeiro ainda, mas é uma escrita difícil e umas explicações complicadas. Eu acho que até por isso é interessante você assistir a série. A série está muito bem feitinha, muito bem trabalhada, e ela facilita bastante. Claro, pula várias partes, atravessa algumas coisas que parecem ser muito importantes no livro e que talvez não tenham toda essa importância no trabalho, eu não sei dizer, vamos acompanhar juntos. E eles têm um cuidado de escolher bem o que eles vão mostrar. A primeira temporada passa por um problema muito típico desse tipo de série, que é saber o que adaptar, quão próximo do texto original se manter e como fazer isso de uma maneira que seja cheia de entretenimento. Você manter as pessoas interessadas em continuar assistindo. Eu acho que a série vai bem, para mim funcionou bem, mas eu entendo quem achou lento, quem fez comparações claras, porque tem sequências de algumas cenas nos primeiros episódios que são muito próximos do começo do Senhor dos Anéis também. São coisas que você fala, putz, eu já vi isso antes. E aí, tudo bem. Eu entendo quem acabou parando nesses 2 primeiros episódios e não deu uma chance maior. Mas a série não é só a primeira temporada, ainda bem. A primeira temporada vai melhorando e ali pelo 4º episódio a coisa desenrola bem.
Então, se você tem aquela coisa de vou dar 4 episódios para ver se essa série funciona, bem-vindo, essa é uma que encaixa super bem. Então, ela precisa um pouco da sua paciência, da sua calma com a série, mas a coisa, a partir do 4 episódios, você já está tão compreendendo bem o andamento da série que ela funciona muito bem. A série é sobre uma luta do bem contra o mal, basicamente isso, mas de maneira constante e ininterrupta. O mundo, eles acreditam numa teoria da roda do tempo. E a roda gira, e quando ela volta à posição original dela, os heróis e os vilões são reencarnados ou reaparecem para poderem de novo disputar pelo domínio do mundo. E aí, quem vencer, isso dita como a vida humana vai ser nos próximos milênios, sei lá quanto tempo que é. Então, você sabe que de tempos em tempos vão renascer o grande herói e os companheiros de jornada desse grande herói no corpo de crianças que não têm a menor ideia do que está acontecendo, não vão ter memória, não vão saber nada. Essas são as coisas, o funcionamento. Você tem uma coisa que conhecida como o poder, o poder real. E esse poder ele pode ser acessado por algumas mulheres. Essas mulheres são conhecidas como Aes Sedai, e elas conseguem, tocando nesse poder, o poder central desse mundo, elas conseguem fazer magia, diferentes tipos de magia, usando diferentes partes desse poder e diferentes maneiras de tocar a própria consciência e tal. Algumas são melhores em alguns desses tipos de magia, outras são melhores em outros tipos. E varia aí o estilo do que elas querem levar como o principal delas ali. E essas Aes Sedai, elas elas querem proteger o mundo, né? Então elas lutam contra essas forças que nunca acabam, né? As forças do mal continuam aparecendo, monstros aqui e ali, atacando diversos lugares e tal, ao mesmo tempo que elas vivem numa sociedade muito política. Dentro dessas Aes Sedai, elas querem encontrar o novo dragão, esse herói que vai nascer. O jeito que eles chamam é o dragão, esse grande herói que vai renascer em algum momento. E elas, a maior parte das Aes Sedai querem acabar com ele, porque elas acham que ele jogar dados de uma maneira... você está arriscando muito deixando na mão de um homem. O que se sabe é que os poucos homens que conseguem acessar esse poder e soltar magias e afins, acabam enlouquecendo. E eles não são... as Aes Sedai acabam... Sempre que descobrem que um homem consegue fazer isso, elas vão lá e tesouram esse homem. Elas deixam eles sem conseguir acessar mais esse poder. E assim, dessa maneira, eles não conseguem mais soltar magias e afins. Só que conforme a roda vai chegando ao ponto original e o grande dragão vai ser vai ser reencontrado, mais e mais homens começam a ter essa possibilidade de tocar no poder e lançar magias e afins. Então as Aes Sedai saem em procura desse dragão novo, e ao mesmo tempo para impedir que esses homens comecem a conseguir soltar magia, enlouqueçam e acabem matando muito mais pessoas próximas a eles. A primeira temporada leva um grupo de jovens que nasceu numa pequenina cidade, que tem os modos deles de fazer as coisas e as crenças deles e tudo mais, leva esse grupo de jovens até um grande combate para descobrir se um deles é o dragão. Tudo leva a crer que sim, só que você não sabe qual desse grupo de jovens esse dragão, podendo até ser, quem sabe, uma mulher, e a grande esperança das Aes Sedai que isso aconteça, mas a princípio elas já partem do princípio que provavelmente não, porque eles já encontraram as mulheres desse grupo de jovens que tem uma ligação com o poder e elas não parecem ser. Você aprende bastante da sociedade, você aprende muito do funcionamento das magias, você entende bem quem são cada um desses personagens. O desenvolvimento é um pouco lento, mas você vê
o quão bem eles se dão juntos, né? Todos eles cresceram na mesma cidade, todos eles são da mesma época, a idade é muito parecida entre eles. E você acaba conhecendo um ou outro detalhe, curiosidade desse planeta que a gente está conhecendo agora lentamente. A primeira temporada acaba de uma forma quase abrupta, mas muito rápida e muito forte. É um bom episódio final, mas é um episódio que me pareceu que poderia ganhar ali com uns 10 a 15 minutos a mais de episódio. A segunda temporada demorou um pouquinho para sair, mas ficou faz parte, acho, desse tipo de produção, quando é muito grande. Acho que foram 2 anos entre a primeira e a segunda temporada. Eu tenho a impressão que foi isso. E a segunda temporada também saiu de maneira semana a semana, né? Tipo, como a primeira temporada tinha ido. Eles lançam 3 episódios, acho, logo de cara, e depois eles vão lançando aos poucos. Só que a segunda temporada é muito melhor. É muito melhor porque você os personagens têm muito mais chance de avançar nas suas próprias histórias, você reconhece e entende muito melhor cada um desses personagens. O lore, né, o que se sabe desse mundo aumenta muito. Eles tratam isso de uma maneira super comum e você que se vire para entender quem é o que e quem está brigando pelo que. Mas com o tempo você vai pegando esse ritmo e vai entendendo. Você vai começar a entender muito melhor o funcionamento de algumas dessas coisas. E os atores estão muito mais à vontade nos papéis. Eu acho que a segunda temporada padece de algumas coisas, eu vou falar daqui a pouquinho quando eu for falar de spoilers, mas no geral ela é uma temporada muito melhor, com um passo, um andamento muito mais constante, mais interessante. Cada episódio é interessante em si só. Então, se você vai acompanhar, por exemplo, pelo IMDb, você pega na primeira temporada, você tem, sei lá, uns 2, 3 que são bem altos de cotação, e o resto é mais ou menos baixo e não ganha aquele selinho de top rated, né? De ter sido muito bem avaliado. A segunda temporada, o primeiro e o segundo estão um pouquinho abaixo. A partir do terceiro, todos são top rated, assim, todos são muito bem avaliados, e o último episódio da temporada ele tem a melhor nota da série. Então é uma sequência muito boa e que faz você gostar bastante. Se você tá meio órfão de uma série de fantasia, eu acho que essa pode ser a série para você assistir e curtir bastante. Assim, os personagens são bons e você sabe, os livros já estão todos escritos. Não tem de esperar autor nenhum, não tem de esperar nada. É ir adaptando e vendo o que funciona melhor na maneira audiovisual. É só isso. Você tem os atores, você tem os livros, o material está todo na mão, é fechar os acordos direitinho e pôr o trem para andar, que eu acho que a coisa vai bem. Então agora vamos falar um pouquinho de spoilers da segunda temporada. Spoilers da segunda temporada é difícil, assim. Quem assistiu já tá aqui bonitinho, tá ouvindo comigo. Cara, eu acho que a segunda temporada ela padece de um problema que a gente vê várias vezes em várias séries. Às vezes você cria personagens muito super poderosos e sabe que eles são tão fortes e tão bons que nenhuma situação em que eles estejam envolvidos, se eles estão 100%, vai realmente trazer dúvidas para quem estiver assistindo. Então você precisa dar um jeito de travar esses personagens para você ter uma boa expectativa e ficar tenso e se interessar. É complicado. Você teve isso no Heroes, por exemplo, né? Quando você tinha o Nakamura lá, esqueci o nome do personagem, Hiro Nakamura. Ele era um personagem que podia voltar no tempo. Então, qualquer coisa que acontecesse, ele voltava no tempo e acertava e arrumava o que tivesse. Ou o próprio Sylar, né, o vilão, ou o Peter Petrelli. Os 3 eram super poderosos. Então, toda a temporada eles tinham de achar um jeito de deixar os poderes deles sem funcionar muito bem. Tirar o poder, fazer eles esquecerem
perderem a memória, ficarem presos em algum lugar, qualquer coisa que fizesse os personagens não poderem resolver tudo só porque eles são super poderosos e tal. E nesse, eu acho que a Moiraine e o Ran foram segurados nesse sentido, né? O Ran meio que fez uma decisão de não se expor aos amigos, a dizer que tinha morrido, para não pôr ninguém em perigo. É uma coisa que não tem nos livros, tá? Não acontece. O Rand fica junto de todo mundo e eles saem na caçada juntos, o Matt, o Perry, e o Rand vão juntos daquele grupo de soldados que acompanham o Perry durante essa temporada. Eles estão juntos nos livros, então a coisa é uma decisão da série, né, de afastar o Rand do resto. Mas inclusive a ligação dele com a Lanfear nessa temporada, né, a Selene, é muito mais trabalhada na série do que nos livros nesse ponto, nessa altura do campeonato. Então tem escolhas bem da série. A série resolveu se afastar um pouco dos livros. E se afastando um pouco dos livros, ela se encontrou muito mais. E é isso que eu acho que acaba ajudando muito. Eles buscam coisas que estão no terceiro livro, sendo que essa segunda temporada é basicamente tudo do segundo livro. E para algumas coisas eles buscam do terceiro livro, e em outras coisas, como por exemplo a relação da Moiraine com o Lan, algumas das discussões que eles têm, eles só vão ter no sexto livro. Então tem várias diferencinhas que eles fizeram, mesmo se mantendo ligados ao material que deu origem. Então, por mais que eles tenham mudado aqui e ali, trazido aqui um pouco mais uma coisa para cá e tal, no geral eles se mantiveram fiéis ao material base, né, aos livros. Claro, eles tiveram um pouco mais de jogo de cintura para conseguir aproveitar bem os personagens e o que eles precisavam. Com isso, por exemplo, Nynaeve e a Egwene, rapaz, eu apanho um pouco dos nomes, tá? Perdão. É que eu acho que eu tô acostumado a ouvir, mas não tô acostumado a falar, então ajuda eu aí. A Nynaeve e a Egwene, elas chegam juntas para treinar juntas na série, né? Elas são noviças juntas. E aí, sim, a Nynaeve, ela vai passar pelo teste e vai ver como é que ela se sai. Mas o interessante nos livros é que o caminho delas até a torre, elas já conversam muito e fazem coisas que dão a entender que a Nynaeve está mais pronta para passar pelo teste e virar uma irmã, uma Aes Sedai, do que a Egwene. Então, quando ela chega na torre, ela não chega como noviça, ela já chega para fazer o teste. Então, toda aquela situação com a Liandrin, né, os debates, a Liandrin forçar para Nynaeve fazer o teste e tudo mais, não acontece nos livros. Então, essas são coisas que estão bem diferentes, mas que são bastante interessantes no jeito de fazer as coisas. Eu acho que, tirando isso, a gente tem ali, né, algumas pequenas variações de tema, mas eu acho que funcionou bem. Eu acho que fica claro que a série está preparada. Eles têm uma outra coisa que é diferente dos livros, mas que, pelo que eu entendi, é até bom o jeito que eles fizeram. Eles têm os Forsakens, né? Os caras que trabalham pro mal, né? Ali, o Ishmael, a Lanfear e tudo mais, esses daí são Forsakens. E eles falam que tem mais 6, né? Que são liberados no final da segunda temporada. Mas aparentemente nos livros eles são tipo 12, 14, eu não sei quantos eles são muitos. Mas lendo sobre, eu descobri que não faz muita diferença os outros. Eles escolheram bem. Então é isso. A gente teve essas coisas, tem uma mudança de ator aqui e ali, mas eu acho que o impacto não foi muito forte, não. Acho que funcionou bem.
E fica nesse jeito da gente acompanhar. Eu acho que agora a terceira temporada não deve demorar tanto, espero eu, né? Claro que a gente ainda tá saindo da... não tem nem data ainda. Então pode ser que sejam 2 anos de novo para a terceira temporada. Espero que não, porque essa molecada que tá fazendo os atores principais, ela não vai ser molecada para sempre, né? Então eu fico meio em dúvida de como isso vai funcionar. Mas se houver o acordo entre os atores agora, eles acham que podem começar já a filmar para estar pronto lá no meio do ano que vem. E aí lançar no final do ano que vem e a coisa caminhar, não sei. Mas ficamos aqui nesse pedaço. Disso, se vocês gostaram, se foi algo que vocês também sentiram essa melhora, né, dentro da série, e se despertou a curiosidade de vocês de acompanhar mais a Roda do Tempo, se estavam sentindo falta de uma fantasia desse tipo, né, depois de você ter passado tanto tempo assistindo o Game of Thrones, quem sabe a Roda dos Tempos seja o que vai continuar de verdade isso daí, ou se para vocês a House of the Dragon lá, a continuação do Game of Thrones, que é uma né, um prequel do Game of Thrones, está funcionando bem e já serve. Então, para falar com a gente, procura a gente nas redes sociais, no facebook.com, no facebook.com é podcast Catching Up, no Twitter e no Instagram é podcatchingup. Se quiser mandar um e-mail é podcastcatchingup@gmail.com. E se quiser me procurar no Twitter, eu sou @odesinformante. E se você quiser ver se o Davi assistiu qualquer uma das 2 temporadas da Roda dos Tempos e ver se ele gostou, ele é @dedonato.